dia, turma, tudo bem? Como é que foi a semana? Tudo certo? A gente vai continuar nosso conteúdo da disciplina de desenho geométrico pelo curso de licenciatura plena em matemática pela Universidade Aberta do Brasil. Hoje eu vou dividir essa aula em duas partes, em dois vídeos, sendo que a primeira parte vai falar sobre as posições relativas entre os ângulos e a outra parte, a parte mais prática, que a gente vai falar sobre transporte de ângulo, bissetriz, e que a gente vai usar o GeoGebra. Então, hoje a gente vai falar sobre os conceitos básicos de ângulo, certo? São conceitos que com certeza vocês já têm ao longo da caminhada de vocês, faz parte do escopo dessa disciplina, e são conceitos elementares, muito embora alguns alunos já tenham esse conceito de geometria plana, pode ser que algum outro não tenha, então acaba ficando esclarecedor. Transporte de ângulo, usando o compasso, simetria de um ponto em relação a uma reta, retas paralelas, e bissetriz, certo? Construção de bissetrizes e divisão de ângulos. Bom, os objetivos dessa nossa aula é identificar os principais lugares, não, na verdade esse objetivo era até da aula seguinte. Operar graficamente com ângulos, transporte, classificação, posições relativas e propriedades dos ângulos. Bom, historicamente falando, pessoal, o conceito de ângulo, certo? Ele nasceu muito antigamente por conta de uma preocupação da medição do tempo, certo? As manifestações da natureza em relação à divisão do tempo. Então, primeiramente, o ano que nós conhecemos foi dividido em 360 partes iguais, que são equivalentes às divisões da circunferência. Cada uma dessas partes, cada uma dessas pequenas divisões em relação a uma circunferência é chamada de grau, e consegue definir muito bem em relação a uma circunferência, em relação ao centro, em relação a um comprimento de circunferência, que são todos os pontos equidistantes em relação a esse centro. É o lugar geométrico em que consta todos os pontos equidistantes a esse determinado ponto, é denominado grau, certo? Ele consegue definir muito bem a posição dele em relação ao centro. Bom, ângulo. O que seria ângulo? Colocando em vermelho, em destacado, né, que é para ficar mais fácil visualização pelo aluno. O ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas que concorrem em um ponto, no caso apresentado nessa figura. Apresentado nessa figura são duas semirretas, certo? Lembrando que uma semirreta é uma reta que tem um ponto de origem, que nesse caso é o ponto O ou zero, que é denominado de vértice, é o encontro delas, certo? Esse encontro dela forma essa região aqui que a gente conhece como ângulo. Esse ponto aqui é nosso vértice do ângulo. Essa área é a região externa ao ângulo, e a parte daqui é a região interna ao ângulo. O vértice é nosso ponto de origem, né, que é o ponto comum de encontro das duas semirretas. Cada ângulo o lado de cada ângulo são as duas semirretas, e essa abertura é a região compreendida entre essas duas semirretas, é a região angular, né, no caso. Bom, a unidade de medida usada para medir ângulos é o grau, certo? Sendo que essa bolinha aqui em cima representa simbolicamente o grau. Um grau corresponde à divisão da circunferência em 360 partes iguais, como já foi falado anteriormente. E o grau ele pode ser dividido em minutos e segundos, certo? Então, 1 grau corresponde a 60 minutos, enquanto 1 minuto corresponde a 60 segundos, certo? Isso aqui é bem familiar da gente. Muito comum a utilização dessa forma de divisão em graus, minutos e segundos quando falamos em longitudes, latitudes e longitudes. A geografia ela explora bastante essas divisões.
e consequentemente, como a geografia explora, o Google, né, o Google Maps, as representações de cada ponto da superfície terrestre, ela é representada por pontos matemáticos, né? Então, teoricamente, cada ponto matemático tem uma latitude, uma longitude, que é representada em graus, minutos e segundos. Então, por isso que consegue se desenvolver esses aplicativos de localização instantânea. Os ângulos eles são medidos através de um instrumento chamado transferidor, certo? Eu acredito que todo mundo já tenha tido uma experiência na vida de usar um transferidor. Ele tem, o transferidor tem a graduação, certo? Na verdade, nós temos aqui a linha de fé, que é a linha que você tem que apoiar um lado do vértice, do ângulo que você quer medir. Então, se você quer medir esse ângulo, você coloca o centro do transferidor bem no vértice do seu ângulo que você quer medir. Você coloca a linha de fé apoiada em um dos lados desse ângulo e você mede o ângulo que você está procurando através da graduação, que mede que mostra a representação em graus desse ângulo, de 0 até 180 graus ou até 360 graus, depende do transferidor que você tem. Nós temos um transferidor de 0 a 360 e nós temos também os transferidores de 0 a 180. Bom, além do transferidor, que é a medição de ângulo numa superfície de papel, muito fácil, muito conhecida e muito utilizado nas disciplinas de geometria no ensino fundamental e até nas disciplinas de artes também do ensino fundamental, o teodolito, que já é um equipamento profissional, um equipamento de medição de ângulo de precisão para medição de ângulos verticais e horizontais, para aplicações como topografia, construção civil, agrimensura, meteorologia. É muito comum a gente ver o uso do teodolito na construção de estradas. Enquanto a gente está passando nas BRs, a gente vê pessoas fazendo utilização desse equipamento para ter uma melhor dimensão física do que está acontecendo na obra, certo? Para ver a questão dos desníveis da obra, para poder ver a questão da hidrologia, né? Do escoamento de água, etc. Então você consegue, com a utilização desse instrumento, né? a precisão, uma precisão muito interessante de estruturas grandes, né? Bom, a representação do ângulo. O ângulo, pessoal, ele é representado da seguinte forma: AOB, por exemplo, você vai representar este ângulo, certo? Que AOB, onde o O é o vértice e A e B representam dois pontos das semirretas OA e OB, certo? De modo análogo, nós temos aqui não, me perdoa. Aqui na de forma análoga não tem outro exemplo, né? Mas AOB, COD é outra representação de ângulo. Apenas a representação do vértice com o chapeuzinho aqui em cima. Ou ele pode ser representado por uma letra grega, alfa, beta, gama, enfim. É muito comum a gente encontrar na trigonometria a representação através de letras gregas. E é muito comum nós encontrarmos na geometria plana a representação por letras. Bom, a classificação do ângulo pode ser classificado quanto a alguns critérios. Um dos critérios é quanto à abertura do ângulo, certo? Nós temos o ângulo agudo ou o ângulo acutângulo, que é o ângulo que mede menos de 90 graus, como é o caso desse ângulo AOB aqui dessa figura. Nós temos o ângulo obtuso ou obtusângulo, cuja abertura é maior do que 90 graus, que é o caso desse ângulo AOB aqui.
Nessa figura nós temos aqui o conjunto dos dois representado na mesma figura, em que o ângulo agudo ele mede 60 graus, enquanto o ângulo obtuso ele mede 116 graus, certo? Que é maior que 90 graus. Quanto à abertura dos lados, nós podemos ter o ângulo reto, certo? Que é o ângulo que mede 90 graus, que eu acho que é o ângulo que mais a gente usa na trigonometria. O ângulo raso, que também é conhecido como meia volta, é o ângulo que mede 180 graus. O ângulo pleno, que é o ângulo que mede 360 graus, que é uma circunferência completa. O ângulo nulo, certo? Que dista apenas essa reta aqui, certo? Que é o ângulo que representa a abertura de 0 grau. E quando dois ângulos são conhecidos como ângulos congruentes, congruência quer dizer, significa igualdade, né? Então, quando dois ângulos são ditos congruentes, quer dizer que dois ou mais ângulos são congruentes quando eles têm aberturas iguais, aberturas angulares iguais, ou seja, eles são iguais. Quanto às posições relativas dos ângulos, nós podemos ter ângulos consecutivos, que são os ângulos que possuem o mesmo vértice, certo? Nós temos aqui dois ângulos que têm o mesmo vértice e possuem um lado em comum. Nesse caso da figura apresentada nessa parte, nós temos o ângulo AOC e temos o ângulo BOC, certo? O ângulo na verdade aqui não é AOC, né? Na verdade é AOB e BOC. Então aqui é AOB. Perdoem aqui o erro. Os ângulos AOB e os ângulos BOC, eles são ângulos que possuem o mesmo vértice e possuem um lado em comum, que seria o lado OB, certo? Me perdão, eu estou confundindo com ângulos adjacentes, perdão. Realmente está correto o conceito aqui. O lado em comum é o OC. Me perdoe a confusão. Os ângulos consecutivos, eles possuem um mesmo vértice e um lado em comum. No caso, o ângulo BOC e o ângulo AOC, eles têm um lado OC em comum. Por isso que eles são ditos ângulos consecutivos. Me perdoe aqui a confusão. O conceito de ângulo adjacente, aí sim é que dista o que eu acabei de falar anteriormente, que são ângulos consecutivos que não têm pontos internos em comum. Nesse caso aqui os ângulos adjacentes, eles têm aqui o ângulo AOB e o ângulo BOC, que é BOC. Eles têm um lado BO em comum, certo? E não tem nenhum ponto interno em comum. E esse conceito é o de ângulos adjacentes, certo? Então, eles são ângulos consecutivos, por definição, porque eles satisfazem o conceito de ângulos consecutivos, mas eles não têm pontos internos em comum. Que não é o caso desse caso anterior, onde toda a abertura, toda a região do plano entre que forma o ângulo BOC é comum ao ângulo AOC, certo? Então uma diferença muito sutil, né? E é uma diferença que me confundiu. Ângulos opostos pelo vértice, né? Que eu me lembro que o livro Fundamentos em Matemática Elementar, ele tratava esse ângulo de OPV, opostos pelo vértice, chamava esse ângulo assim. São ângulos opostos pelo vértice, significa dizer o seguinte: nós temos aqui um encontro de duas retas, certo? Com um ponto zero em comum, certo? Nesse sentido aqui, essa abertura angular essa abertura angular que dista essa abertura aqui, ela é comum, ela é igual, congruente a essa abertura aqui, certo? Então, esse ângulo aqui de 64 graus, ele é congruente a esse ângulo aqui. E eles são opostos
pelo vértice. É como se tivesse um espelho aqui e refletisse esse ângulo no outro semiplano. De modo análogo, o ângulo de 116 graus 1, ele é oposto pelo vértice ao ângulo de 116 graus 2, certo? Significa dizer que eles são ângulos congruentes e tem esse ângulo aqui, esse vértice em comum. E para finalizar nossa parte introdutória nessa parte 1 do vídeo, nós temos o conceito de ângulos complementares, suplementares e replementares, que é amplamente utilizado na trigonometria do ensino médio. Os ângulos complementares, são dois ou mais ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Esse aqui é o exemplo clássico de ângulo complementar, em que nós temos o ângulo de 60 graus e o ângulo de 30 graus. A soma dos dois ângulos é igual a 90 graus. Então, esses ângulos de 60 e o ângulo de 30, eles são ditos ângulos complementares. De modo análogo, 70 graus e 20 graus, 4 graus e 86, enfim, qualquer variação angular cuja soma é igual a 90 graus. Um conceito muito semelhante, embora com um resultado diferente, é o conceito dos ângulos suplementares. O conceito dos ângulos suplementares são dois ângulos ou mais ângulos cuja soma seja igual a 180 graus. Aqui no caso nós temos aqui esse ângulo raso de 180 graus, temos esse ângulo 1 de 55 graus e o ângulo 2 de 125 graus. Esses dois ângulos eles são ditos suplementares porque a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. E, para concluir nossa parte 1, nós temos o conceito de ângulos replementares, cuja soma desses dois ângulos ele é igual a 360 graus. Nesse caso aqui da figura, nós temos aqui dois ângulos alfa e um ângulo beta, e onde alfa mais beta é igual a 360 graus. Se alfa fosse 300 graus e beta 60 graus, a soma dos dois seria naturalmente 360, né? Então, é muito simples entender essa diferença entre ângulos complementares, suplementares e replementares, e é muito também fácil confundir-se com os conceitos. Então, eu vou continuar daqui a pouco com a próxima parte da nossa aula e já a gente se encontra.